A Distrital do Ibirapuera da USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, realiza neste mês de abril o Mês do Livro Espírita 2025, com o tema central O Céu e o Inferno, em homenagem aos 160 anos do lançamento do livro, de Allan Kardec. As instituições participantes são o Instituto Espírita de Educação, a Instituição Espírita Beneficente Amor e Paz, o Centro Espírita Luiz Ismael e a Seara Bendita Instituição Espírita. As apresentações são do dia 8 ao 28, com intercâmbio de oradores entre as casas. A terceira apresentação é de Cátia Negreiros, com o tema Espíritos Felizes. Eu vou começar com uma citação de Kardec, que está no Livro dos Médiuns. Partimos, pois, da aceitação da existência, da sobrevivência e individualidade da alma, de que o espiritismo, ou o espiritualismo em geral, nos oferece a demonstração teórica e dogmática, e o espiritismo, a demonstração experimental. Então, o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o espiritismo, é uma das 5 obras básicas do espiritismo. E ela foi publicada em 1º de agosto de 1865, e aqui no Brasil nós tivemos acesso a ela devido à tradução feita pelo presidente da FEB, Dr. Guilhom Ribeiro. Ela tem por objetivo apresentar os estudos e as conclusões finais sobre a teoria moral espírita e, para tanto, demonstrar a imortalidade do espírito e a condição que ele usufruirá no mundo espiritual como consequência de seus próprios atos enquanto encarnado. Esse livro, como você já disse, ele se divide em 2 partes. A primeira estabelece um exame comparado das doutrinas religiosas sobre a vida após a morte, explicando a justiça de Deus à luz do Espiritismo. E a segunda, onde está exatamente o capítulo Espíritos Felizes, é o resultado de um trabalho prático em que constam depoimentos dos espíritos evocados em reuniões mediúnicas, sendo muitas delas dirigidas pelo próprio Kardec. Antes de abordarmos o capítulo Espíritos Felizes para a reflexão de hoje, nós faremos pequenas pontuações sobre a primeira parte do livro. E Kardec nos diz no primeiro item: vivemos, pensamos e operamos. Eis o que é positivo. E que morremos, não é menos certo. Mas deixando a terra, para onde vamos? O que seremos após a morte? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Ser ou não ser? Tal a alternativa. Para sempre ou para nunca mais? Ou tudo ou nada? Viveremos eternamente ou tudo se aniquilará de vez? É uma tese, essa que se impõe. Palavras de Kardec. Então, discorrendo sobre as dificuldades de entendimento, ou até mesmo de incredulidade, oriundas das religiões dogmáticas com a fé cega, do materialismo e a aniquilação de tudo, e até do positivismo com a ideia de que o conhecimento científico é a única forma de conhecimento verdadeiro, Kardec, nessa primeira parte do livro, abre uma clareira e nos apresenta, ao mesmo tempo, um novo caminho, onde, pelo transitar racional e lógico, estabelece princípios claros e didáticos do que se esperar via espiritismo. Por isso ele afirma, é nessas circunstâncias que o espiritismo vem opor um dique à difusão da incredulidade, não somente pelo raciocínio, não somente pela perspectiva dos perigos que ela acarreta, mas pelos fatos materiais, tornando visíveis e tangíveis a alma e a vida futura. Ficou claro assim? Então, nós sabemos que a crença na sobrevivência da alma humana após a morte física e a existência de espíritos, seres inteligentes incorpóreos, que se manifestam e se comunicam com os vivos, sempre esteve presente nas civilizações, até mesmo as mais antigas. Assim, os fenômenos de aparições e de comunicação com os mortos, considerado no início como sobrenatural, com Kardec, assumiu a identidade de algo racional, lógico, pois passou a ser com ele objeto de análise, estudo e pesquisa metodológica a partir do século XIX.
Kardec, após ter concluído que existiam espíritos e que existia comunicação entre o mundo espiritual e o mundo material, procurou estabelecer princípios que regeriam as relações entre os dois mundos. Isso foi feito por intermédio de dados empíricos, vindos de sessões que Kardec convocava e presidia, onde ele havia evocado espíritos através de diferentes médiums, e estes com diversidades de dons mediúnicos. Dessa forma, Kardec pôde fazer inúmeras perguntas, e as respostas espontâneas dos espíritos foram analisadas. Assim também, ele analisou as comunicações enviadas pelos seus correspondentes dentro e fora da França, principalmente na Bélgica. Através de médiuns desinteressados, mas comprometidos com o desenvolvimento e a hegemonia da ciência espírita, ele buscava a conservação e a perpetuidade da doutrina espírita com a confirmação dos princípios basilares dela. Era necessário, como diz Kardec, a caridade desinteressada, a liberdade de pensamento e consciência, a compreensão da lei de escolhas das provas, as diferenças entre sofrimento físico e moral, o entendimento de que Deus não premia nem castiga, a reencarnação como meio educativo do espírito, entre tantos outros. Isso está exatamente na apresentação do livro O Céu e o Inferno. Então, para elucidar esses princípios fundamentais que sustentam a doutrina espírita, na obra O Céu e o Inferno, ele retornou às primeiras questões refletidas no Livro dos Espíritos, quando, ao contrário das teorias materialistas, afirmou que existia um princípio inteligente fora da matéria. Assim também, esclareceu que cada ser assimilava, ao surgir no cenário existencial, algo desse princípio, que constituía sua alma, dando-lhe vida, inteligência, sentimento e memória. Ao morrer, esse ser espírito ou alma levava consigo todas as suas experiências realizadas enquanto na matéria, em forma de acervo particular, a sua facticidade, sem perder nada do que conquistou, inclusive a sua individualidade e livre-arbítrio. Esse ser mantém o seu eu sem se confundir com outros seres, e nem mesmo com a divindade maior. Ao manter a sua individualidade, a facticidade conquistada se evidencia pelos atributos morais, pelas qualidades inatas, pela inteligência, pelo raciocínio, pela intuição e etc. Da mesma forma, também apresenta seu lado mais ignóbil, representado pelos vícios, pela maldade, pela arrogância, pela crueldade, pelo egoísmo, pela estupidez e outras mazelas existenciais particularizadas na maioria dos espíritos em evolução. 3 passagens evangélicas nos vêm à memória nesse momento. Em Mateus capítulo 25, nós temos: mas o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos e então recompensará a cada um de acordo com as suas obras. Paulo, em Coríntios, nos diz: o que planta e o que rega ministram de acordo com um propósito, e cada um será premiado segundo o seu próprio trabalho. Em Gálatas, Paulo também nos diz: não vos enganeis, Deus não se permite zombar. Portanto, tudo o que o ser humano semear, isso também colherá. Esses ensinamentos de Jesus falam de recompensa futura. E para nós espíritas, quer dizer que nossos atos ditarão o que colheremos para a próxima encarnação. Nem a mais e nem a menos. Tudo o que acontece na vida atual e depois na vida espiritual, absolutamente tudo, sem exceção, está de acordo com a chamada lei do merecimento, pautada na justiça divina. Ou seja, cada um receberá segundo o que tenha feito. Deus, em sua bondade e misericórdia eternas e infinitas, por sermos espíritos imortais, nos deu as reencarnações, permitindo a evolução de cada um. No processo evolutivo, em todos os momentos de nossa vida, somos atingidos por efeitos que por vezes não sabemos as causas. As dificuldades existenciais coletivas podem se apresentar de diversas formas, assim como podemos ter questões individuais, físicas e ou emocionais
nas suas mais variadas graduações. Entendemos, portanto, que as adversidades fazem parte da natureza humana, e por isso estamos sujeitos a elas em função de estarmos em um mundo de provas e expiações. Decorrente disso, ao desencarnarmos, vamos nos sintonizar com tudo o que sintonizamos aqui na matéria. Nossos pensamentos e sentimentos serão iguais, e, consequentemente, estaremos imersos no mesmo tipo de sintonia que temos aqui. Pelo pensamento, criaremos a própria atmosfera em que nos encontraremos ao desencarnarmos, da mesma forma como criamos os nossos ambientes vivenciais enquanto encarnados. Na primeira parte, no capítulo 5, Kardec diz: é, pois, nas sucessivas encarnações que a alma se despoja das suas imperfeições, que se purga, em uma palavra, até que esteja bastante pura para deixar os mundos de expiação como a terra, onde os homens expiam o passado e o presente, em proveito do futuro. O livramento se dá pelo próprio mérito de cada um, consoante essas palavras do Cristo, a cada um segundo as suas obras, palavras que resumem integralmente a justiça de Deus. A doutrina espírita, nós sabemos que esclarece que tudo se encadeia no universo. Nada acontece ao acaso ou de forma acéfala. Assim, há em tudo uma sequência natural de causas e efeitos metafísicos, ação e reação materiais. Tudo está em total e plena concordância com o que criamos em nosso passado, com aquilo que semeamos, com aquilo que fizemos, sentimos e pensamos em tempos pretéritos. Pela lei de causa e efeito espiritual ou metafísica, tudo o que praticamos de bom ou de mal irá refletir no nosso espírito, mas tendo-se a possibilidade de ser mudado pelos nossos atos, através das múltiplas reencarnações. Exatamente por esse propósito, necessitamos ter conscientização do que somos e do que fazemos, pois exatamente por isso colheremos o que plantarmos. Pelo Espiritismo, cada um de nós se define pela própria consciência que nos separa dos irracionais e nos confere a dignidade espiritual humana. Somos, portanto, o artífice do nosso destino e, naturalmente, responsáveis pelos nossos atos. Especialmente no Céu e o Inferno, obra em que Kardec apresentou as conclusões finais sobre a teoria da moral espírita, como dissemos no início, esclareceu também sobre o destino do homem após a morte física e sobre as consequências morais na matéria. Para fundamentar isso, antes de abordarmos o capítulo Espíritos Felizes, vamos dar uma olhadinha no capítulo 7 sobre as penas futuras e o seu código penal. Nesse capítulo, Kardec nos coloca frente a frente vários pontos doutrinários e filosóficos espíritas, muito importantes. E ele diz: a alma ou espírito sujeita-se na vida espiritual às consequências de todas as imperfeições das quais ela não se despojou durante a vida corporal. Diz também: sendo todos os espíritos perfectíveis, em virtude da lei do progresso, trazem em si os elementos da sua felicidade ou de sua infelicidade futura. E dependendo o sofrimento da imperfeição como o gozo da perfeição, a alma traz consigo o próprio castigo ou prêmio, onde quer que se encontre, sem necessidade de lugar circunscrito. Sendo a justiça de Deus infinita, diz Kardec, o bem e o mal são rigorosamente considerados. E também complementa dizendo: o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. E em virtude da lei do progresso, que dá a toda a alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, como de despojar-se do que tem de mal, conforme o esforço e vontade próprios, temos que o futuro é aberto a todas as criaturas. Deus não repudia nenhum de seus filhos, antes recebe-os em seu seio à medida que atingem a perfeição, deixando a cada qual o mérito de suas obras. Visto assim, o que entendemos com essas observações de Kardec é que, novamente dizemos, a responsabilidade moral é somente do espírito, cabendo a ele, pela sua livre vontade, o esforço, a conscientização e a mudança.
Nossos pensamentos e vontade, atributos do espírito, aliados ao livre-arbítrio, se concretizam na matéria através das nossas ações e nos permitem mudar toda a nossa trajetória. Podemos, sim, buscar uma melhoria espiritual através da lei do amor permeada pelo livre-arbítrio. Kardec, no Livro dos Espíritos, faz as seguintes perguntas à espiritualidade. Tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? E a resposta foi, pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Pergunta de Kardec também. Do livre-arbítrio goza o homem desde o seu nascimento? A resposta, há liberdade de agir, desde que haja vontade de fazê-lo. O homem, portanto, é livre para fazer as suas escolhas, ou seja, podemos fazer o que quisermos. Mas, na Revista Espírita de janeiro de 1860, Kardec diz que temos liberdade de ação, mas não de fugir das consequências. E quais as consequências sobre tudo isso? A nossa purificação reflete-se na perfeição moral, por isso a necessidade do orai e vigiai. Dessa forma, a reencarnação é a nossa chance de corrigir nossas imperfeições. Quando Kardec escreveu o livro O Céu e o Inferno, atendendo à solicitação da espiritualidade, a preocupação foi exatamente mostrar ao homem que sua vida futura estava literalmente e apropriadamente ligada ao tipo de vida vivida enquanto na matéria, através das oportunidades que Deus lhe dá. O caminho percorrido por ele, portanto, é de sua responsabilidade, escolha e ajuizamentos. Não há um Deus juiz, pois as leis divinas já se encontram interiorizadas na consciência de cada um, e o homem é guiado por elas, dentro do seu tempo, causalidade e espaço. Nesse livro em reflexão, Kardec nos dá didaticamente as referências sobre os espíritos após o desencarne e, consequentemente, as suas destinações, trazendo pelas comunicações mediúnicas a realidade do mundo espiritual relatada pelos próprios espíritos. Vamos encontrar nesses relatos, através dos graus da escala espiritual, espíritos em todas as fases da felicidade e da desgraça, pois a alma guarda em sua individualidade suas aptidões, suas sensações, da mesma forma quando seres viventes. Se encontramos espíritos tristes, revoltados, infelizes, também iremos encontrar no mundo espiritual aqueles espíritos que, por suas escolhas, progrediram em inteligência e moralidade, frutos do seu próprio trabalho. Explicando sobre isso, Kardec diz: a felicidade está na razão direta do progresso realizado. Sendo a felicidade dos espíritos inerentes às suas qualidades, aurem-na em toda parte em que se encontram, seja à superfície da Terra, no meio dos encarnados, ou no espaço. Continuando o esclarecimento, Kardec também discorre: o espírito progride igualmente na erraticidade, adquirindo conhecimentos especiais que não poderia obter na Terra e modificando as suas ideias. O céu e o inferno têm a sua grande relevância dentro da codificação, porque através dessa obra, Kardec trouxe os princípios doutrinários sobre a vida futura como consequência, não de um castigo de Deus, mas sim apoiada na lei de justiça e merecimento, ou lei de causa e efeito, como já foi dito. E exatamente para corroborar isso, na segunda parte do livro, onde está o capítulo Espíritos Felizes, Kardec, através de exemplos, ressalta a concretude das comunicações mediúnicas e os estudos cabíveis para que se possa refletir de forma séria sobre elas. Cada uma das comunicações mostra a situação particular do espírito comunicante. E através dessas comunicações, Kardec abriu as portas, literalmente falando, da passagem de um mundo para o outro e suas consequências morais. Exatamente por essas comunicações além-túmulo, de forma racional, foi possível atravessar o umbral do desconhecimento e deduzir-se as leis que regem o mundo moral. Visando esse esclarecimento, os espíritos relatam seu estado após a partida da Terra. Ou seja,
ou seja, descrevem sua primeira impressão após o desencarne e como cada um se encontra naquele momento, não privilegiando ninguém, mas sim com deduções das próprias observações a respeito de si. São os próprios espíritos que vêm dar suas impressões ou descrever sua posição feliz ou infeliz em consequência da vida que tiveram aqui quando encarnados. É por essa via que Kardec explica que o estado feliz ou desgraçado da alma ou espírito é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. E ele diz também, toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação de gozo, do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimento. Entende-se, portanto, que a soma das penas, diz Kardec, é assim proporcionada à soma das imperfeições, como a dos gozos à das qualidades. E ele também explica, a situação do espírito no mundo espiritual não é outra senão a por si mesmo preparada na vida corpórea. O caminho da felicidade a todos se abre amplo, como a todos as mesmas condições para atingi-la. A lei gravada em todas as consciências a todos é ensinada. Deus fez da felicidade o prêmio do trabalho e não do favoritismo, para que cada um tivesse seu mérito, a cada um segundo as suas obras, como já foi dito também. Assim posto, o que são os espíritos felizes? Quando abordamos o Capítulos Felizes, compreendemos toda a teoria desenvolvida por Kardec na primeira parte do livro. Por isso que nós começamos por ela. E através de comunicações amplas e variadas, cada espírito que se manifestou para a pesquisa de observação feita pelo mestre Lyonês trouxe em seu discurso, através do diálogo, as impressões pós-morte sobre a própria morte, a forma como ele se via, a forma como via os outros espíritos ao seu redor, qual sexo com que se apresentava, qual estado emocional em que se encontrava, se havia encontrado familiares e amigos e outras informações. Através de perguntas bem pontuais e dessas e outras informações, Kardec foi tecendo um bordado sutilíssimo e real sobre as condições dos espíritos desencarnados. Nesse capítulo, em reflexão, e nos outros também, em momento algum, encontram-se situações onde os espíritos estivessem dissociados do que tinham sido como pessoas encarnadas. Mesmo sendo considerados por Kardec como espíritos felizes, suas sensações, lembranças, dores, culpas, remorsos, alegrias, tristezas se fizeram presentes dentro de uma outra realidade. Eram espíritos que, quando encarnados, tinham vivenciado experiências boas e alegres, assim como também passaram por complexos processos de crescimento e desenvolvimento, de forma individual e coletiva, por meio de desafios, conquistas, relacionamentos e transformações. Assim, citaremos algumas considerações feitas por esses espíritos. São vários, e já que os diálogos por evocação são longos e um mesmo espírito se manifestou mais do que uma vez, escolhemos apenas alguns espíritos, não todos, e pequenos trechos dos seus relatos. Nós vamos dar início exatamente pelo espírito do senhor Sanson. E ele foi membro da Sociedade Espírita de Paris, pessoa muito esclarecida, inteligente e profundamente convicto das verdades espíritas. Faleceu em 21 de 4 de 1862, depois de um ano de cruéis sofrimentos. E esse senhor, já prevendo uma morte próxima, solicitou, através de uma carta, que fosse evocado como espírito o mais rápido possível, para poder ajudar nas pesquisas de observação. E ele se sentia honrado em fazer essa, como ele chamou, autópsia espiritual. Olha que lindo a forma como ele relacionou. E essa evocação foi feita assim que ele faleceu, ainda na câmara mortuária, ainda no próprio velório. E a pergunta de Kardec foi: caro senhor Sanson, com prazer cumprimos um dever.
o de evocá-lo o mais rápido possível após a vossa morte, como era do vosso desejo. Foste tão sofredor que podemos perguntar como vos achais agora? Sentis ainda as vossas dores? Comparando a situação de hoje com a de 2 dias atrás, que sensações experimentais? E a resposta do Espírito: a minha situação é bem ditosa. Acho-me regenerado, renovado, como se diz entre vós. Nada mais sinto das antigas dores. Pergunta de Kardec: ao fim de que tempo recobrastes a lucidez das ideias? Resposta: ao fim de 8 horas. Deus deu-me uma prova da sua bondade, maior do que o meu merecimento, e eu não sei como agradecer-lhe. Estais bem certo de não pertencerdes mais ao vosso mundo? No caso afirmativo, como comprová-lo? Oh, certamente eu não sou mais deste mundo, porém estarei sempre ao vosso lado para lhes proteger, a fim de pregardes a caridade e a abnegação, que foram os guias da minha vida. Estou forte, robusto, em uma palavra, transformado. Em mim não reconhecereis mais o velho enfermo que tudo devia esquecer, fugindo de todo prazer e alegria. Eu sou espírito, e a minha pátria é o espaço. O meu futuro é Deus que reina na imensidade. Pergunta de Kardec: que efeito vos causa o vosso corpo aqui ao lado? Ainda estava no velório. Meu corpo, pobre o mísero despojo, volve ao pó. Quanto eu guardo a lembrança de todos que me estimaram. Vejo essa pobre carne decomposta, morada que foi o meu espírito, provação de tantos anos. Obrigada, mísero corpo, pois que purificaste o meu espírito. O meu sofrimento, 10 vezes bendito, deu-me um lugar bem compensador, por isso que tão depressa posso comunicar-me convosco. Pergunta: conservaste as ideias até o último instante? Sim, o meu espírito conservou as suas faculdades, e quando eu não mais via, pressentia. Toda a minha existência se desdobrou na memória, e o meu último pensamento, a última prece, foi para que pudesse comunicar-me convosco, como faço agora. Tiveste consciência do momento em que o corpo exalou o derradeiro suspiro? Perguntaram. Que se passou convosco nesse momento? Que sensação experimentastes? Parte-se a vida e a vista. Ou antes, a vista do espírito se extingue. Encontra-se o vácuo, o ignoto, e arrastado por não sei que poder, encontra-se a gente no mundo de alegria e grandeza. Eu não sentia, nada compreendia, e, no entanto, uma felicidade inefável me extasiava de alegria, livre do peso das dores. Essas explicações do espírito do Sr. Sanson têm ressonância quando anteriormente Kardec, no Livro dos Espíritos, no capítulo Perturbação Espírita, na questão 163, perguntou para a espiritualidade que o assistia: deixando o corpo, a alma tem imediata consciência de si mesma? Consciência imediata não é o termo, responde a espiritualidade. Ela fica perturbada por algum tempo. Lembram que o espírito Sanson falou que levou 8 horas? Então vejam bem. Pergunta de Kardec: todos os espíritos experimentam no mesmo grau e pelo mesmo tempo a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo? A espiritualidade responde lá no Livro dos Espíritos: não, pois isso depende da sua evolução. Aquele que já está depurado se reconhece quase imediatamente, porque se desprendeu da matéria durante a vida corpórea, enquanto o homem carnal, cuja consciência não é pura, conserva por mais tempo a impressão da matéria. 3 dias após esse encontro com o Sr. Sanson, numa segunda evocação, ele pronunciou-se novamente. Kardec pergunta: descreveste com bastante clareza a passagem da vida para a morte. Dissestes que no momento em que o corpo exala o último suspiro, a vida se extingue e a vista do espírito se apaga. Esse momento é seguido de uma sensação penosa e dolorosa? Resposta do espírito: sem dúvida, porque a vida é uma sequência incessante de dores e a morte é o complemento de todas essas dores. É por isso que se verifica uma ruptura violenta, como se o espírito tivesse de fazer um esforço sobre-humano
para escapar do seu envoltório. É esse esforço que absorve todo o nosso ser, não lhe permitindo compreender a transformação por que passa. Pergunta: sabeis se há espíritos que sofrem mais nesse momento? Ele é mais penoso, por exemplo, para o materialista, para aquele que crê que tudo então se acaba para ele? Resposta: isso é certo, porque o espírito preparado já superou os sofrimentos anteriores, ou melhor, habituou-se a sofrer, e a serenidade com que aguarda a morte o livra de sofrer duplamente, mesmo porque ele sabe o que o aguarda. O sofrimento moral é o mais doloroso, e a sua ausência no instante da morte representa grande alívio. Como vimos, a espiritualidade já havia instruído Kardec sobre isso. No Livro dos Espíritos, encontramos sustentação para essas impressões trazidas pelo Senhor Sanson, agora no céu e no inferno. Continuemos. Kardec pergunta: podeis dizer-nos o que vos impressionou, o que vistes no momento em que vossos olhos se abriram à luz? Podeis descrever-nos o aspecto das coisas que se vos depararam? Resposta: quando pude voltar a mim e ver o que tinha diante dos olhos, fiquei como que ofuscado, sem poder compreender, porquanto a lucidez não volta repentinamente. Deus, porém, que me deu uma prova exuberante de sua bondade, permitiu-me recuperasse as faculdades, e foi então que me vi cercado de numerosos, bons e fiéis amigos. Todos os espíritos protetores que nos assistem rodeavam-me sorrindo. Uma alegria sem par irradiava-lhes do semblante, e também eu, forte e animado, podia sem esforço percorrer os espaços. Sabeis que a felicidade, como vós outros a compreendeis, não passa de uma ficção. Viveis sabiamente, santamente, pela caridade e pelo amor, e tereis feito jus a impressões e delícias que o maior dos poetas não saberia descrever. Voltando novamente ao Livro dos Espíritos, agora na questão 160, Kardec pergunta à espiritualidade: o espírito encontra imediatamente aqueles que conheceu na Terra e morreram antes dele? Sim, segundo a afeição que tenham mantido reciprocamente. Quase sempre eles o vêm receber na sua volta ao mundo dos espíritos e o ajudam a libertar-se das faixas da matéria. Como podemos ver, temos assim a confirmação do que foi colocado no Livro dos Espíritos, no capítulo Retorno da vida corpórea à vida espiritual, e agora comprovado pelo Espírito Senhor Sanson. Continuando o diálogo com esse espírito, Kardec pergunta: debaixo de que aspecto se vos apresentaram os espíritos? Sim, meu caro amigo. Estou tentando entrar aqui novamente, porque isso. Sim, meu caro amigo, os amigos nos haviam ensinado aí na Terra que eles conservam no outro mundo a forma transitória que eles tinham, e essa é a verdade. Mas que diferença entre a máquina informe que se arrasta penosamente ao peso das provas e a fluidez maravilhosa dos corpos dos espíritos? Kardec pergunta: como vedes a vós mesmo? Reconhecei-vos dotado de uma forma limitada, circunscrita, embora fluídica? Possuis uma cabeça, um tronco, braços e pernas? O espírito, tendo conservado a forma humana, responde o Sr. Sanson, mas divinizada, idealizada, tem sem dúvida todos os membros que falais. Sinto perfeitamente as pernas e os dedos, pois podemos, por nossa vontade, aparecer-vos e apertar-vos as mãos. Estou próximo a vós todos e aperto-vos as mãos, sem que isso se apercebam. Nesse momento, tendes as mãos cruzadas e tenho as minhas nas vossas. Digo-vos, por exemplo, que vos amo, mas o meu corpo não toma espaço. A luz o atravessa sem torná-lo visível. E o que chamaríeis um milagre, se ele fosse visível, é para os espíritos a continuidade de um fato comum de todos os instantes. A visão dos espíritos não pode ser comparada com a visão humana, da mesma maneira que os seus corpos não têm semelhança real,
pois tudo se modifica no conjunto e na essência. O espírito, repito, tem uma perspicácia divina que abrange tudo, podendo mesmo adivinhar o vosso pensamento. Por outro lado, pode tomar a forma que melhor lhe convenha para tornar-se conhecido. Na realidade, porém, o espírito que tem terminado a provação prefere a forma que o conduziu para junto de Deus. Kardec, para colher mais informações em virtude da morte recente do senhor Sanson, também lhe perguntou se os espíritos têm sexo, como conhecemos aqui na Terra. Ou seja, se o espírito senhor Sanson ainda conservava, nesse sentido, uma impressão da sua condição terrena. E ele responde: não temos motivos para ser de natureza masculina ou feminina. Os espíritos não se reproduzem. Deus criou-os pela sua vontade, e tendo, segundo seus maravilhosos desígnios de dar-lhes a encarnação sobre a terra, subordinou-os aí às leis de reprodução das espécies, caracterizada pela junção dos sexos. Mas vós deveis senti-lo, sem mais explicação, que os espíritos não podem ter sexo. Esse foi exatamente toda a pesquisa feita, essa foi toda a pesquisa feita com o espírito do senhor Sanson. Nós vamos agora dar um segundo exemplo de evocação com o senhor Jobard. E ele foi diretor do Museu da Indústria de Bruxelas e morreu de apoplexia fulminante em 27 de 10 de 1861. O senhor Jobard também foi membro honorário da Sociedade Espírita de Paris. E estava programado a sua evocação para o dia 8 de novembro. Ele morreu dia 27 de outubro. Mas ele deu espontaneamente, de forma antecipada, a seguinte comunicação: aqui estou eu, a quem iríeis evocar, manifestando-me por esse médium. Antes de tudo, desejo descrever as minhas impressões por ocasião do meu desprendimento. Senti um abalo indizível. Lembrei-me instantaneamente do meu nascimento, da minha juventude, da minha velhice. Toda a minha vida se me retratou nitidamente na memória. E eu senti apenas um como piedoso desejo de me achar, enfim, nas regiões reveladas pela vossa crença. Depois o tumulto serenou. Eu estava livre e o meu corpo jazia inerte. Ah, meus caros amigos, que prazer se experimenta sem o peso do corpo. Quanta alegria no abranger o espaço. Não julgueis, no entanto, que me tenha tornado repentinamente um eleito do Senhor. Não, eu estou entre os espíritos que têm aprendido um pouco, muito deve aprender ainda. Estou junto ao médium, com a aparência do mesmo Jobard que se sentava à vossa mesa, visto que os vossos olhos mortais, ainda vendados, não podem ver os espíritos, senão sob a sua forma mortal. Passaremos agora para o caso do espírito Samuel Felipe. Kardec pontua que ele era um homem de bem, na verdadeira acepção da palavra. Ninguém se lembrava de o ter visto cometer uma ação má ou errar voluntariamente no que quer que fosse. Era uma pessoa muito devotada aos amigos, sempre os acolhendo e os ajudando. Nada o impedia de ser útil, sem esperar elogios ou recompensas. Jamais desprezou os que lhe fizeram mal. Estudioso do espiritismo, tinha uma fé enorme na vida futura e uma grande resignação para todos os males da existência terrena. Faleceu em dezembro de 1862 de uma doença dolorosa. E ele foi evocado alguns meses depois da morte. Kardec pergunta: tendes uma recordação nítida dos últimos instantes da vida na Terra? Querereis, a bem da nossa instrução, descrever como ocorreu o vosso trespasse da vida corporal para a vida espiritual? E ele responde: perfeitamente, conquanto essa recordação reaparecesse gradualmente. No instante preciso do desprendimento, eram confusas as minhas ideias. Sabeis de quantas tribulações provei na vida. Entretanto, jamais me faltou coragem na adversidade, graças a Deus. E hoje felicito-me. Ah, meus amigos, compenetrai-vos firmemente desta verdade, pois nela reside a felicidade do nosso futuro. Foi somente através do esforço do autoaprimoramento que me transformei no que sou agora.
Hoje, bendigo essas provações, pois por meio delas rompi com o passado, que a meus olhos hoje não passa de uma recordação, podendo agora contemplar com legítima satisfação o caminho que percorri. Essa resposta do Espírito Samuel veio confirmar o que encontramos também no Livro dos Espíritos, na questão 919, quando Santo Agostinho nos esclarece que o meio prático para se tornar um homem de bem é o autoconhecimento. O conhecimento de si mesmo é a chave para a evolução individual. O comportamento do homem que quer melhorar-se não deve ser relativo, e sim, sua moral não deve temer o tempo e as circunstâncias, muito menos as adversidades ou doenças. E continuando com as perguntas, Kardec diz: esse mundo tão novo e comparado ao qual nada vale o nosso, bem como os numerosos amigos que nele reencontrastes, fizeram-vos esquecer a família e os amigos encarnados? E ele responde: se os tivesse esquecido, seria indigno da felicidade de que gozo. Deus não recompensa o egoísmo, pune-o. Agora, um novo exemplo é o Dr. Demer. Falecido em Albi, uma cidade francesa, em 25 de 1 de 1865, era um médico homeopata. Para Kardec, era uma pessoa distintíssima. Tinha excelente caráter e sabedoria, e era muito estimado pelas pessoas. Eram-lhe enormes a bondade e a caridade, e apesar da idade avançada, nunca aparentava fadigas ao socorrer doentes pobres. Na maioria das vezes, nem cobrava as consultas. E Kardec diz: encontrando na doutrina espírita a chave de problemas cuja solução debalde pedir à ciência como a todas as filosofias, o Dr. Demer abraçara com ardor essa doutrina. E exatamente essas relações de mútua e viva simpatia haviam-no feito amigo de Kardec. Souberam do seu desencarne em 30 de janeiro e logo o evocaram. E ele logo foi dizendo: aqui estou, ainda vivo. Assumi o compromisso de manifestar-me desde que me fosse possível, apertando a mão do meu caro mestre e amigo Allan Kardec. A morte emprestara à minha alma esse pesado sono a que se chama letargia. Porém, o meu pensamento velava. Sacudi o torpor funesto da perturbação consequente à morte. Levantei-me de um salto, fiz a viagem. Como sou feliz! Não mais velho nem enfermo. O corpo, esse, era apenas um disfarce. Jovem e belo, dessa beleza eternamente juvenil dos espíritos, cujos cabelos não escanecem sobre a ação do tempo. Ágil como o pássaro que cruza célere os horizontes do vosso céu nebuloso, admiro, contemplo, bendigo, amo e curvo-me, átomo que sou, ante a grandeza e sabedoria do Criador, sintetizadas nas maravilhas que me cercam. Feliz, feliz na glória. Mas um detalhe, antes dessa comunicação, em 26 de janeiro, dia seguinte à sua morte, numa cidadezinha chamada Montalbán, o espírito Dr. Demer deu essa comunicação num centro espírita de amigos. E ele fala assim, já se identificando: Antoine Demer, não morri para vós, meus amigos, porém para aqueles que não conhecem a santa doutrina que reúne os que se amaram e tiveram na terra os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos de amor e caridade. Sou feliz, e mais feliz do que esperava, gozando de uma lucidez rara entre os espíritos, relativamente ao tempo da minha desencarnação. Aqui sou feliz em vendo os meus amigos, comunicando-me com eles sempre que o desejo. E nesse mesmo período desse ano, Kardec ficou adoentado. E o Dr. Demer, ao dar uma comunicação no dia 1 de fevereiro, o fez de caráter pessoal a Kardec. E o espírito Dr. Demer assim disse: meu bom amigo, tende coragem e confiança em nós, porquanto essa crise, apesar de ser fatigante e dolorosa, não será longa. E com os conselhos prescritos, podereis, conforme desejais, completar a obra de que vos propusestes com o fito de vossa existência. Sou eu quem aqui está, perto de vós,
e com o espírito de verdade que me permite falar em seu nome, por ser eu dos vossos amigos o mais recentemente desencarnado. É como se me fizessem as honras da recepção. Caro mestre, quanto me sinto feliz por ter desencarnado a tempo de estar com esses amigos nesse momento. Mais cedo livre, eu poderia talvez ter vos poupado essa crise que não previa. Era muito recente o meu desprendimento para ocupar-me de outras coisas que não as espirituais. Mas agora velarei por vós, caro mestre. Aqui estou para, feliz como espírito, ao vosso lado, prestar os meus serviços. Vosso amigo Demer. Um fato importante sobre esse espírito é que quase que imediatamente à sua morte, ele começou a trabalhar na espiritualidade. Por sua alta inteligência e por suas qualidades morais, ele pertencia à ordem dos espíritos mais adiantados. Ele era muito feliz, mas sua felicidade não era a inação. Antes da morte, ele cuidava de doentes como médico, e tão logo desencarnado, apressou-se em dedicar-se a eles também. Sobre isso, Kardec disse que a felicidade dos espíritos bem-aventurados não consiste na ociosidade contemplativa. A vida espiritual em todos os seus graus ao contrário, uma constante atividade, mas atividade isenta de fadigas. Temos agora o exemplo do espírito de Jean Renaud, além de uma comunicação espontânea na Sociedade Espírita de Paris. E esse espírito disse assim: meus amigos, como é esplêndida essa nova vida. Semelhante à luminosa corrente, ela arrasta em seu curso os espíritos inebriados pelo infinito. Passei das sombras da matéria à aurora brilhante que faz antever o onipotente. Após a ruptura dos laços materiais, abrangerem meus novos olhos ou novos horizontes, eu vivo e desfruto as maravilhas suntuosas do infinito. Estou trazendo para vocês os vários exemplos que Kardec nos traz no céu e o inferno. Não poderemos falar de todos pelo nosso tempo, mas vou já quase terminando, tá bom? Continuando, então, com esses exemplos que constam do livro, podemos citar o espírito Dr. Vignal, antigo membro da Sociedade de Paris, falecido em março de 1865, e já no dia 31 do mesmo mês ele atendeu à evocação. E Kardec pergunta: dizei-nos primeiramente como vos encontrais no mundo espiritual. Como falamos anteriormente, a preocupação de Kardec era estabelecer parâmetros entre a vida espiritual e material, através das sensações e impressões dos espíritos sobre si mesmos, mesmo que as perguntas aparentassem serem repetidas. E aí o espírito Dr. Vignal responde: sou tão feliz quanto possível, vendo plenamente confirmados os secretos pensamentos concebíveis em relação a uma doutrina confortante e consoladora. Sou feliz, e tanto mais por ver agora, sem obstáculo algum, desenvolver-se diante de mim o futuro da ciência e da filosofia espíritas. E ele continua tecendo alguns comentários sobre o momento da separação, que já vimos nos exemplos anteriores. E sobre o espírito Victor Leflouf, um rapaz moço que trabalhava no Porto de Havre, faleceu com 20 anos. Era muito correto em suas atitudes, de grandes qualidades morais, com as pessoas e com a mãe a quem sustentava. Tinha uma saúde muito frágil e numa noite morreu murmurando uma prece. Pouco tempo após a sua morte, manifestou-se e suas impressões foram as seguintes: desejais saber como estou agora? Feliz, felicíssimo. Devem ser levados em conta os sofrimentos e angústias que são a origem das bênçãos e da felicidade de além-túmulo. Ah, felicidade! Ah, não compreendeis o que significa essa palavra. As venturas terrenas, quão longe estão das que experimentamos ao regressar para Jesus com a consciência pura, com a confiança do servo cumpridor do seu dever, que espera cheio de alegria e aprovação daquele que é tudo. E já o espírito Maurice Gondrin, filho único, faleceu com 18 anos de uma afecção pulmonar.
Tinha uma inteligência rara, um grande amor aos estudos, um caráter doce, era terno e simpático, antevendo-se um brilhante futuro para ele. A sua morte trouxe muitas dores e sofrimentos aos familiares, além de um pouco de revolta pela vida ceifada tão cedo. Meses após o desencarne, ele deu essa mensagem a um amigo, visando aliviar a dor dos pais. E ele disse: meu amigo, a dor dos meus pais aflige-me, porém ela se acalmará quando tiverem a certeza de que não estou perdido para eles. Aproximai-vos vós deles, a fim de os convencer dessa verdade. Meus queridos e bondosos pais, é a vós que nesse momento me dirijo. Consolai-vos, pois porquanto eu não estou morto, ou antes eu estou mais vivo que vós. Apenas o corpo morreu, mas o espírito, esse, vive sempre. Ele é ao demais livre, feliz, isento de moléstias, de enfermidades e dores. Em vez de vos afligirdes, regozijai-vos por saber que estou ao abrigo de cuidados e apreensões, em lugar onde o coração se satura de alegria puríssima, sem a sombra de um desgosto. O que podemos analisar de todos esses exemplos e dos outros referidos no livro é que espíritos felizes não eram aqueles que não sofreram nada ou não passaram por nenhuma vicissitude na matéria. Pelo contrário, apenas souberam, na medida da sua condição evolutiva, aprender com as experiências boas e más. E para terminarmos a nossa reflexão, lembramos de Leon Denis, no seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, quando ele nos diz assim: todas as nossas vidas são solidárias umas às outras e se encadeiam rigorosamente. As consequências dos nossos atos constituem uma sucessão de elementos que se ligam uns aos outros pela estreita relação de causa e efeito. Constantemente, em nós mesmos, em nosso interior, como nas condições exteriores da nossa vida, sofremos os resultados inevitáveis. Nossa vontade ativa é uma causa geradora de efeitos mais ou menos longínquos, bons ou maus, que recaem sobre nós e formam a trama dos nossos destinos. Muito obrigada. Graças a Deus. Muito obrigado, Kátia. Eu Muito interessante, agradeço. Principalmente essa sua observação final a respeito do não sofrimento, que é importante, que não é porque é feliz materialmente que vai ser feliz espiritualmente. Muitas vezes acontece o contrário, né? Exatamente. E nos chama a atenção exatamente isso. Você imagina que o espírito feliz na espiritualidade é aquele que não passou por nada. Não, pelo contrário. Ele passou por todas as provações num mundo de expiação e prova. Mas ele soube desenvolver o amor a Deus, ele soube desenvolver a intelectualidade e a moralidade, a ponto de ter uma vida feliz no mundo espiritual. Ailson pediu para falar? Como? Sim. Posso fazer uma pergunta para a palestrante? Pois não. Parabéns pela exposição. Eu vou fazer uma afirmação. Se eu tiver errado ou impreciso, você me corrige, por favor. Mas eu vou querer que você comente alguma coisa sobre ela. Os espíritos felizes, eles já se depuraram de todas as suas imperfeições e têm total aderência às leis divinas. Mas isso não impede que eles, em condições especiais, voltem a reencarnar e continuem, apesar de serem espíritos felizes, a sua evolução ainda continua. Não seria isso? Sim, eu entendi dessa maneira, Ayrton. Eu acho que espíritos felizes não quer dizer que são espíritos puros, no sentido de um alcance maior na evolução espiritual. Espíritos felizes somos nós. Com certeza, nós que já temos essa noção de Deus, essa noção do que é certo e errado, pautamos ou tentamos pautar a nossa vida através da moralidade, entendendo realmente o que devemos fazer através do Evangelho de Jesus como nosso código maior, né?
nós somos os espíritos, os futuros espíritos felizes. Com certeza, quem está aqui não levanta de manhã para praticar o mal. Nós já temos um senso moral desenvolvido e temos essa doutrina que nos esclarece como devemos pautar o nosso dia a dia. Nós sabemos da lei do merecimento, da lei de causa e efeito. E com certeza nós seremos os espíritos felizes relatados por Kardec. Temos todas as nossas iniquidades ainda, pelos nossos vícios, pelas nossas paixões terrenas, por isso que estamos ainda num planeta de provas e expiações. Mas o nosso desenvolvimento espiritual já é bom para nos programarmos para ser espíritos felizes. Não somos espíritos puros e nem seremos ainda. Temos um longo caminho pela frente. É assim que eu entendo. Obrigado. Bom dia. Eu queria agradecer pela palestra que você fez e queria... e eu acho que é muito importante a gente pensar mesmo sobre isso, né? Eu acho que merecimento é uma coisa... É uma palavra muito forte, eu acho, sabe? Mas pensar na lei de causa e efeito, para mim, faz todo sentido, né? Então, eu acho que isso é o que nos move, né? E eu acho que isso faz a gente pensar na lei do progresso também. Sim. E eu acho que esse depoimento todo dos espíritos que você trouxe, né, corrobora muito com isso. Então, é isso que você falou. Somos felizes, sim, já, né? Porque eu acho que a felicidade também não é aquela coisa ociosa, como você falou e como eles disseram para Kardec, né? Mas é a felicidade de estar trabalhando para que você possa continuar a ser um espírito feliz, né? Perfeito. Feliz. É dessa forma que eu entendo também. E eu achei muito, muito importante isso que você trouxe, do jeito que você viu, né, o que você leu. Muito obrigada. Eu que agradeço. Agradeço por estar aqui com vocês. E realmente cada espírito que fez o depoimento nos traz confirmações do que a gente vê em todos os livros da codificação, em todos, a começar, lógico, pelo livro dos espíritos, mas de uma forma quase que palpável, né? Porque você tem a teoria nos livros da codificação, mas essas evocações e esses depoimentos tornaram mais real, como eu disse. Kardec foi de um bom senso fantástico, e ele foi, pouco a pouco, claro que durante todo o processo da codificação dessas 5 obras e as outras também, a Viagem de 1862, o que é o Espiritismo, aquele livrinho que contém os diálogos fictícios, vamos dizer assim, que de fictícios não tem nada, na verdade, Kardec foi sendo preparado, e cada vez ele confirmava mais ainda a intenção da espiritualidade em nos trazer essa doutrina. E as evocações feitas foi de uma tessitura tão maravilhosa que nós temos aqui a comprovação de tudo que a espiritualidade nos premiou. E eu falo que foi um prêmio que nós recebemos pelo amor. Tudo foi nos doado através do amor da espiritualidade por nós. Então, quando eu falo a lei do merecimento, eu uso palavras que Kardec usou. A lei do merecimento, ou seja, estarmos de acordo com aquilo que nós plantamos, recebermos de acordo com aquilo que nós fizemos, aquilo que nós pensamos, enfim, de tudo. Por isso que eu usei a palavra lei do merecimento, mas está sustentada pela lei de causa e efeito. Então, após essa explanação tão importante como a de hoje, quero parabenizar a nossa irmã, Kátia. Obrigada. Estou conhecendo, né, pela primeira vez, para mim é um prazer, e dizer da importância desse trabalho, estudando o livro Céu e Inferno, pela sua grandiosidade, né, porque todos nós relembramos aqui muitas passagens do livro, através da tua explanação, e que nos faz refletir, sem dúvida alguma, sobre essa necessidade que nós temos sempre de estar pensando sobre isso, né, de estarmos buscando esse entendimento nas nossas vidas, nos nossos momentos diários, com relação ao que a doutrina nos coloca. Então, nos trazer o livro Céu e Inferno, né, a primeira parte, que é importantíssima, aquilo que você colocou, e a segunda, nos trazendo sobre os espíritos felizes, nos faz refletir bastante, né? Muitas vezes já passamos por esse estudo, mas é sempre importante.
É necessário estarmos sempre refletindo, analisando, buscando, comparando com o que nós estamos fazendo agora das nossas vidas. É como nós estamos conduzindo as nossas vidas para que possamos, ao adentrar o mundo espiritual, estarmos mais serenos, mais tranquilos, mais felizes, né? Como esses espíritos que foram apresentados. Muito obrigada por tudo. Eu que agradeço e concordo com você em tudo. Realmente é uma necessidade dessa releitura constante. Nós sempre buscamos as orientações da espiritualidade, principalmente quando estamos atravessando algum problema. Aliás, estamos sempre atravessando algum problema, mas a gente sempre busca em relação à carência de alguma coisa naquele momento. Mas se nós formos realmente buscar em termos de estudo, parece que cada vez que a gente vai estudar, a gente descobre coisas novas. Incrível. E com isso sedimenta o nosso conhecimento da doutrina. Pois não. Oi, Kátia. Oi. Antes de mais nada, agradeço. Fiquei encantado com a sua didática, com as suas palavras. Foi realmente gratificante estar aqui hoje. Mas o que salta assim aos olhos nessa descrição dos espíritos felizes, mais importante até do que a conduta, né, a moral, a honestidade, eu acho que é a maneira pela qual eles passaram pelos momentos de dor e sofrimento. Essa é a parte, eu acredito, mais difícil para nós compreendermos. A gente, qualquer fato que vá contra os nossos interesses, que nos cause incômodo ou dor, ele tem esse condão de nos arrastar para uma zona inferior. Então, a gente vê aí nessas descrições dos espíritos felizes, todos muito corretos, muito cordatos, mas a maneira pela qual eles passaram pelos períodos de dor e sofrimento é o que foi mais marcante assim, para eles. Eu acho que é o grande nota 10 que a gente tira, porque ser honesto, agir de acordo com a nossa moral é um dever. Agora, quando a gente passa por momentos difíceis e não consegue suportá-los, né, não tem a resignação necessária, eu acho que é nesse momento que a gente cai e mostra realmente quem nós somos, né? Então, todos esses espíritos felizes, pelas descrições que eles dão, eles mostram um estoicismo em relação à dor e ao sofrimento, que eu acho que é aquilo que a gente deve buscar, para além das outras virtudes, que são apenas um dever, né? Eu concordo com você, e eu acho assim, o bom senso de Kardec sempre esteve presente em tudo, até mesmo nesse tipo de escala que ele coloca sobre os espíritos. Ele soube respeitar as nossas limitações, as nossas fraquezas, e de repente não nos colocou numa caixinha à parte, tipo, ele sofreu, então agora... Não, ele viu nos exemplos que ele trouxe, e esse livro é de uma inteligência enorme, porque a primeira parte tem toda a teoria para sustentar todas as evocações e respostas que ele obteve depois. Então, para mim foi uma surpresa muito grande quando como eu disse logo no início, né, é um dos livros menos lido, e isso faz parte de uma pesquisa feita já entre trabalhadores, orientadores, expositores, enfim, espíritas, é um dos livros menos lidos de toda a codificação. E quando você se depara com essa inteligência no céu ou inferno, você vê toda a comprovação da teoria espírita, mas de uma coisa, como eu falei, até usei essa palavra, palpável, porque a gente se vê em cada lugar desses espíritos que foram invocados. Você fala, eu também conheço quem está sofrendo, eu também estou sofrendo, eu também tive perdas materiais, emocionais, familiares, não importa, mas eu me vejo também no lugar de cada um deles. Ou seja, eu posso naquele que me criou. Eu tenho todas as possibilidades de caminhar, de melhorar, de mudar, de transformar, refazer trajetos, mudar projetos de vida,
Por quê? Porque eu tenho confiança numa vida futura onde eu vou receber de acordo com aquilo que eu estou fazendo aqui. Eu posso errar? Posso, porque faz parte do ser humano errar também. Então, eu me permito errar, porque na tentativa de erro, eu estou me autoconhecendo. E ao procurar o autoconhecimento, eu estou me fortalecendo naquilo que eu sou. Quem sou eu? Qual a minha missão? Para onde eu irei? E isso está de acordo com o meu propósito, a minha coragem, a minha busca particular. E claro que eu também acabo me tornando um exemplo para aqueles que estão comigo, porque eu não caminho sozinha. Então, a doutrina, para mim, ela é consoladora, ela é esclarecedora, ela me acolhe, ela me conforta, ela me direciona, ela me mostra o porquê das minhas aflições e ela me mostra que eu tenho um futuro melhor, dependendo da forma como eu agir frente a tudo isso. Se Jesus passou por todas as adversidades, eu também vou passar, mas que eu tenha coragem, pelo menos um pouquinho da que ele teve. A Distrital do Ibirapuera da USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, agradece sua visualização e convida a assistir à próxima apresentação. Será de Antônio Amorim, falando sobre espíritos em condições medianas. USE Distrital do Ibirapuera, difundindo o conhecimento espírita.